Olá, estamos iniciando mais um programa TV Brasilagro e neste programa de hoje nós estaremos apresentando uma entrevista exclusiva com o professor Magno Maciel. O professor Magno Maciel, ele é palestrante internacional, Vale do Silício, Estados Unidos, Europa, praticamente em todos os estados brasileiros ele já levou suas conferências e seus conceitos sobre inteligência artificial. E o professor Magno Maciel, numa parceria com o Brasilagro e com o Sindicato Rural de Ribeirão Preto, ele formatou um programa, um programa que vai discutir, apresentar o que significa o impacto que terá a inteligência artificial no agronegócio. Como tornar o agronegócio mais competitivo, como fazer com que todas as cadeias produtivas do agronegócio tenham relevância e possam se preparar e possam principalmente se inserir nessa nova inteligência artificial que está começando a tomar um caminho muito importante, porque é uma mudança gigantesca que ela vai trazer não apenas nos negócios, não apenas na tecnologia, não apenas nas pesquisas, no desenvolvimento, mas também no próprio comportamento humano. O professor Magno Maciel, nessa entrevista que ele nos concede, ele até faz uma analogia entre inteligência artificial e o que foi a internet. Nós que vivemos, grande parte dos nossos telespectadores viveram suas vidas antes da chegada da internet e depois, com a chegada da internet, nós acompanhamos todas as mudanças que ocorreram em todas as atividades humanas, profissionais, pesquisa, tecnologia, enfim, é uma nova era que surge. E nós estamos trazendo o primeiro evento de inteligência artificial para o agronegócio, aqui para o Sindicato Rural de Ribeirão Preto, onde nós teremos no próximo dia 4 de agosto, um dia inteiro, uma imersão total em inteligência artificial para o agronegócio, com a participação do professor Magno Maciel. Você consegue ter informações, até consegue se inscrever para participar desse evento, são apenas 80 pessoas que terão o privilégio, aqui em Ribeirão Preto, de poderem participar e assistir essa palestra do professor Magno Maciel no próximo dia 4 de agosto. Apenas 80 pessoas, então são vagas limitadíssimas. Mas você se inscreve no nosso site www.brasilagro.com.br. Ali você tem um link direto para obter informações maiores ainda sobre o evento e também você tem condições já de fazer a sua inscrição. É uma oportunidade única e o nosso TV Brasilagro e a própria Brasilagro nós estamos muito felizes em podermos mais uma vez estarmos inovando para que o agro brasileiro tenha uma relevância e um protagonismo cada vez maior a nível global. No dia de hoje, nós estamos gravando uma entrevista que vai ser retransmitida pelo nosso TV Brasilagro e por todas as nossas redes sociais, tendo o privilégio, prazer e alegria de podermos conversar com o professor Magno Maciel. Eu sei que você não gosta de ser chamado de professor, embora você seja professor, mas fica de uma maneira até mais fácil de nós podermos nos identificar com o nosso telespectador, e o nosso telespectador que é ligado aí ao segmento mais importante da economia brasileira, que é o agronegócio. Nós tivemos aí recentemente, né, a informação publicada pela mídia nacional e internacional do crescimento da economia do PIB brasileiro, mas só cresceu porque o PIB do agronegócio foi na ordem de 12%. Isso mostra que o agronegócio nosso vem andando muito bem, mas ele está aberto a novas tecnologias. E o tema que você vai poder nos trazer informações e sabermos também de que maneira a inteligência artificial se insere no cenário, no âmbito do agronegócio, é o que nós queremos saber a partir de agora. Obrigado mais uma vez pela sua participação. Talvez para a gente começar, o telespectador nosso tem essa expectativa, o que vem a ser inteligência artificial? Pois bem, primeiro, Ronaldo, obrigado pelo convite que a gente está aqui, de eu poder conversar com os amigos do agro. É um setor que eu tenho um carinho muito especial, que já tive a oportunidade de trabalhar há muitos e muitos anos, venho acompanhando, e eu acho fantástico a gente poder trazer uma percepção mais profunda sobre essa inovação da inteligência artificial para o agro, porque muitas vezes o agro ele é visto como um setor muito conservador, e é mesmo.
Só que ser conservador não significa que você está alheio às inovações, aquilo que pode aprimorar um setor. Então, eu tenho acompanhado diversas iniciativas, diversas organizações que já têm visto o benefício disso. E aí a sua pergunta é ótima, porque assim, a gente primeiro precisa entender o que é essa tecnologia, o que é a inteligência artificial. Eu gosto muito de uma definição que ela é do Alan Turing. O Alan Turing, ele é o pai da computação. Ele é aquele que, na década de 50, ali, um pouco pós-Segunda Guerra, foi o primeiro a conceber um significado para quando você tem uma máquina reproduzindo de uma forma legítima, escalável, de uma forma eficiente, aquilo que até então era feito por um homem, você tem uma inteligência artificial. E olha que a gente está falando da década de 50, que não era uma década, não era um momento onde a gente tinha computadores como a gente tem hoje, mas o que importa é o conceito. Então, eu gosto desse conceito porque ele é válido até hoje. Se nós pegarmos mesmo as IAs atuais, elas continuam tendo essa característica de ser a máquina reproduzindo de uma forma eficiente, escalável, legítima aquilo que nós fazemos. Só que o importante é que agora a gente começa a ver essas manifestações da IA de uma forma muito mais presente no nosso dia a dia. Agora chegou, né? Então, a inteligência artificial, que por mais que agora pareça um termo novo, porque a todo momento agora a gente ouve falar dela, certamente não é algo tão novo, isso já é bastante antigo, só que a forma mais produtizada, ou seja, agora que nós podemos usá-la como um produto no nosso negócio, no nosso dia a dia, na nossa vida pessoal, aí o momento chegou. Esse é o momento que a gente está agora e o motivo pela qual a gente está aqui trazendo não só para o agro, mas o mundo inteiro, né, a sociedade como um todo, está podendo observar as diversas aplicações da IA e certamente não é algo que dá para a gente ignorar. Esse é um movimento importante. Eu fico muito feliz quando surgem sinais de novas tecnologias, porque eu sou de uma geração ainda da televisão preto e branco. A gente brincava que até o arco-íris naquela época era preto e branco, né? Aí tivemos televisão colorida, aí de repente surge internet, e ficando só das tecnologias, falar um pouquinho de internet. A mudança que a internet nos trouxe era algo totalmente impensável, né? Eu vejo hoje netinhos e netinhas minhas, com pouca idade, tenra idade, 4 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos, manuseando controles de televisão, controles de notebook, controles de celulares, né, com uma facilidade e às vezes naquelas conversas de avô com os netos, surge aquela dúvida e o espanto dos jovens, né, essa geração para a qual nós estamos trabalhando de tal maneira que a gente possa oferecer novas tecnologias e um salto dessas tecnologias. Então, a pergunta que eu gostaria de lhe encaminhar é a seguinte: a internet trouxe uma revolução, uma aproximação, talvez um dos maiores valores, além do valor tecnológico da internet, tenha sido a democratização dessa tecnologia. Então, você pega, eu lembro, eu fui um dos primeiros a ter telefone celular aqui em São Paulo, porque eu trabalhava com o Grupo Clarim na Argentina, e a Argentina teve celular antes do Brasil. E aqui no Brasil, a primeira empresa que instalou celular, nós estamos falando isso final da década de 90, a CTBC em Franca, ela instalou, foi o primeiro município a ter celular no Brasil. E eu consegui, porque tinha um irmão que morava lá, consegui um aparelho celular, né? Hoje, com todo respeito a todas as categorias profissionais, você não vê nem na esquina onde alguém está pedindo uma esmola que a pessoa não tenha o seu celular e tem o seu Pix, né? Sim. Você vê até um cartaz lá. Então, a pergunta que eu queria lhe dirigir, por isso que eu tentei emendar isso um pouquinho, o que aconteceu com a democratização da internet pode acontecer e vai acontecer com a inteligência artificial também? Sem dúvida. Sua pergunta é ótima, porque você trouxe um ótimo exemplo de uma tecnologia que, assim como a IA, ela tem uma característica de ser alicerçal. Então, a internet ela é uma tecnologia que nós chamamos de propósito geral. O que é uma TPG? Essas tecnologias são aquelas que a gente não as utiliza diretamente e, por incrível que pareça, a gente não usa a internet diretamente. A gente não usa a eletricidade, que também é uma outra tecnologia alicerçal, diretamente. A gente usa os derivados dela.
ou a gente usa as aplicações dela. No caso da internet, a gente usa os sites, a gente usa os aplicativos, a eletricidade a gente usa a iluminação, o maquinário e a IA também. Então a gente está vendo uma nova tecnologia alicerçal, portanto é sobre ela que nós construiremos novas coisas e que ela está manifestada através dessas ferramentas, desses recursos que hoje estão tão democráticos, estão disponíveis. Então sim, eu vejo que a IA ela está passando por um processo de democratização. Como eu disse, ela não é nova, mas de 2022 para cá, a gente começou a ver uma explosão de tudo isso presente em toda a nossa vida. É muito difícil hoje você utilizar um serviço digital, seja do seu banco, do seu aplicativo de pedir comida, ou até mesmo das ferramentas internas de qualquer negócio, você já não ter algum recurso de IA embutido ali. Portanto, todos nós já somos usuários da IA. E eu acho que isso é importante para ajudar a gente a diminuir um pouco dessa barreira. Ela já está presente, ela já está inserida em tudo aquilo que nós fazemos no dia a dia. Toda vez que você passa o seu cartão de crédito no estabelecimento, existe uma inteligência artificial que avalia se aquela compra ela se parece como legítima ou ela se parece como uma fraude. Não é uma pessoa ali que fica olhando tudo aquilo e valida se aquela transação deve ser paga ou não. Então a gente, sem saber, já está num contexto de vida onde a IA está presente. Agora, o que nós temos como oportunidade é essa tecnologia estrutural, ela está passando por uma ruptura onde o custo que até então era necessário para você acessar um recurso como esse e ao mesmo tempo a eficiência, aquilo que ela te entrega de valor, essas curvas estão se abrindo. Ele está ficando ao mesmo tempo mais barato a cada dia e ao mesmo tempo mais potente, mais capaz, mais eficiente. Quando esse fenômeno acontece de você ter uma tecnologia que é estrutural, seja ela a eletricidade, a internet ou agora a IA, que ao mesmo tempo ela progride em termos de eficácia e ela regride em termos de custo, você tem uma mudança na sociedade. Porque aqui a gente está vendo algo que está ficando cada vez mais acessível e democrático e ao mesmo tempo mais capaz. Portanto, a alavanca que ela vai promover está ficando cada vez mais fácil de ser incorporada. E aí vira aquela coisa de não dá para parar essa onda. O sistema capitalista não permite que algo assim seja freado. Porque se você está entregando produtividade, se você está diminuindo custos, se você está ampliando escala, isso no nosso sistema não tem freio. Né? Eu até comentei isso com você numa reunião que nós tivemos outro dia. Há uns 5 anos, eu tive o prazer de entrevistar pessoalmente o professor Delfim Neto. O professor Delfim Neto, até uma curiosidade, em palestras que faço para estudantes de economia, para estudantes de jornalismo, pela minha experiência de vida como jornalista, 50 anos de carreira, uma pergunta dos jovens que estão estudando e que vão suceder nos negócios, uma pergunta invariável é essa: qual é assim a entrevista que mais lhe impressionou? Qual é o entrevistado que mais lhe impressionou? Aí eu conto essa historinha que eu vou contar para você e vou dividir ela com nossos telespectadores. O professor Delfim Neto foi ministro da Fazenda, czar da economia na época da ditadura, e foi ministro também da Agricultura. Pouca gente sabe disso. Ele foi ministro da Agricultura no governo Figueiredo. Ele criou as condições para que este agro que nós estamos tendo hoje e vendo a importância econômica, social, tecnológica desse agro, aquilo é semente do professor Delfim Neto. E aí perguntei para ele, né? Eu digo: professor, o senhor foi ministro da Agricultura quando o Brasil importava alimentos. Hoje nós somos já o maior exportador de alimentos do mundo. Temos que crescer mais ainda. Eu acho que depois já vamos deixar um espaço aí para você falar da inteligência artificial para o agronegócio. Então temos uma necessidade até de crescimento, porque a fome ela vem aumentando. A fome é hoje a grande alavancagem das guerras, das disputas, né? Antigamente a disputa era controlada pela religião, depois pelos militares, né? Hoje é a fome, quer dizer, onde você não tem, onde você só tem paz, onde você tem a comida, alimento. Bom,
Aí ele me disse, olha, eu vou lhe dar um exemplo do que é que eu acho que foi, qual é a mudança da minha época de ministro da Agricultura para os dias atuais, onde o agro assume um protagonismo, mesmo contra o sistema político. Porque aí nós temos uma discussão um pouco filosófica que eu não quero colocar ela aqui nessa discussão da sua entrevista. E ele me diz o seguinte, eu estava a semana passada, alguns 10 dias, em Rondonópolis, Mato Grosso, e fui fazer uma palestra na cooperativa. E nessa palestra da cooperativa eram os executivos da cooperativa. Só os membros do conselho fiscal, conselho deliberativo, eram pessoas de mais de 40 anos. Os executivos, tudo abaixo de 40 anos. Fizemos um intervalo, fomos a um restaurante para almoçar, e em determinado momento o presidente da cooperativa falou, eu vou ficar com o senhor aqui e os meninos vão numa sala contigo aqui, porque eles têm que fazer um trabalho, mas é coisa de 10, 15 minutos. Levantaram uns 10, 15 pessoas, foram à sala, e era uma sala envidraçada, e ele ficou olhando, né? O que vai acontecer de novidade aí? E ele percebeu que quando bateu meio-dia em ponto, os meninos todos lá com tablet, com celulares, com notebooks, né? Todos eles falando em inglês e mexendo e tal. Em meia hora eles voltaram e o professor perguntou, que contato vocês fizeram aí? Professor, Bolsa de Chicago abriu e nós queremos saber que preço nós estamos, que nós temos que vender, se esse preço de hoje vale a pena colocar isso à venda, se vale a pena esperar um pouco mais. E aí ele, professor Delfim, entendeu também a importância de uma globalização, aí já estamos falando do agro, quer dizer, o agro não fica mais brasileiro, não fica mais situada dentro da fazenda, fazenda porteira para dentro. O agro, ele se coloca hoje de tal maneira que nós estamos alimentando moradores, habitantes, pessoas de 180 países. E aí ele falou, essa é a diferença. Então, quando acabamos de falar de internet, estamos falando de inteligência artificial, você acredita que a chegada da inteligência artificial, da maneira como vem vindo, o que ela representa de mudanças e paradigmas para quem administra, para quem investe, para quem produz, para quem precisa acompanhar, fazer todo esse gerenciamento, a inteligência artificial vem como uma força global para ficar definitivamente? Sim. Ou há riscos de nós estarmos ainda imaginando que são tecnologias que vêm, mas que a gente tem que ir aperfeiçoando, que temos que esperar? Porque eu até por uma curiosidade, depois que a gente agendou essa entrevista consigo, no nosso clipping diário do Brasil Agro, nesta semana passada eu tinha todos os dias uma notícia diferenciada de inteligência artificial. Me chamou a atenção isso. Global. Então eu queria que você abordasse, por favor, um pouquinho a questão da globalização e de que maneira essa tecnologia está vindo, de que maneira ela pode efetivamente fazer com que não só nos provoque mudanças, mas que provoque também um crescimento econômico e principalmente social. E aí eu queria também que se você pudesse abordar por final, no seu comentário, a questão do emprego. Estaríamos em risco de extinção de empregos? São ótimas perspectivas, Ronaldo. Vamos lá. Sim, eu vejo que a IA não só ela é um movimento global, porque de fato a gente está vendo as manifestações dela acontecerem simultaneamente em todo o planeta. E aí a gente já tem um ponto importante, um insight interessante do que essa tecnologia tem proporcionado, que pela primeira vez, países como o Brasil, países que são ou mais desenvolvidos ou menos, ou em desenvolvimento, portanto o planeta todo, ele está tendo a oportunidade de acessar essa tecnologia simultaneamente. Simultaneamente. Isso Perfeito. é importante do ponto de vista de competitividade. Democratização. O acesso síncrono, ele é fator crucial para que todo mundo tenha o mesmo acesso às oportunidades. Nós não tivemos esse benefício com outras tecnologias no passado, a gente acabou ficando um pouco no vácuo, né? A gente demorou para conseguir acessar algumas coisas. E a IA ela chega de uma forma oportunista porque ela já bebe de toda uma infraestrutura que existe. Hoje, por exemplo, o Brasil ele tem mais aparelhos de celular do que habitantes. A gente tem mais do que 250 milhões de aparelhos celulares no Brasil e pouco menos disso de habitantes.
Então já somos um país com uma boa cobertura de dados, já somos um país onde o acesso à internet, por mais que ainda não seja 100%, mas ele já é no nível muito satisfatório. E imagina que a IA ela se aproveita desses trilhos que foram pré-construídos. E isso está acontecendo no mundo inteiro. Então, a questão global ela já é indiscutível. A gente está vendo o mundo inteiro acessando simultaneamente uma tecnologia que usufrui dessa infraestrutura que foi pré-estabelecida. E a importância disso para o agro, eu acho valiosíssimo a gente entender que o agro ele tem tantas camadas, ele tem tantas possibilidades, porque a gente não está falando de uma atividade única, pontual. O agro é um setor multidiverso. E como ele tem uma característica de ciência, de tecnologia, você falou bem, a gente está lembrando da Bolsa de Chicago. Eu lembro porque na época que eu trabalhava com créditos de carbono, a gente acompanhava a Bolsa de Chicago, então eu tinha no meu painel as commodities de carbono e ao lado as demais. A gente está falando de mercado financeiro, a gente está falando de análise de dados, a gente está falando de projeções, tudo isso é contemplado pelo agro. E a IA ela tem um papel especial em todas essas atividades, em todos esses segmentos. Se a gente for pegar então de forma estratificada, pesquisa e desenvolvimento. P&D, a gente sabe que é um dos pilares do agro, né? O desenvolvimento, seja de sementes híbridas, seja para os insumos, seja para você desenvolver maquinário, enfim, tudo aquilo que tem de apoio à ciência, à engenharia, que hoje provê o agro e nos permite ser tão eficientes, tudo isso começou por pesquisa. E o que é interessante é que a gente, principalmente nos grupos de pesquisa que a gente participa, uma coisa que é consenso, nunca houve uma alavanca cognitiva intelectual tão forte quanto a IA para o apoio à P&D. A gente está passando por um momento onde a pesquisa e desenvolvimento elas estão sendo alavancadas pela IA. O tempo e o esforço necessário para você desenvolver novas ciências, novos métodos, novas patentes, ele está sendo encurtado. E encurtar tempo de desenvolvimento significa você chegar à fase de usufruto dessa tecnologia mais cedo. Portanto, antecipa a caixa, antecipa retorno. Então, é isso que a gente está vendo com a IA. Né? Assim, ela está sendo, de fato, uma alavanca. E aí, quando a gente pensa numa alavanca, ela tem, na minha opinião, majoritariamente um aspecto positivo. Portanto, o quanto ela incrementa a produtividade, o quanto que ela vai permitir a gente ter uma produtividade por hectare muito maior, seja para um plantio, seja para você ter uma eficiência no consumo de combustível dentro de uma operação. O fato é, os aspectos positivos acho que estão muito claros. Mas você trouxe uma questão importante. E as questões sociais que isso vai trazer? E os riscos que isso vai incorporar? Naturalmente, nenhuma transformação, e acho que se a gente olhar para a história, ela nos prova, nenhuma transformação ela vem sem algum efeito colateral. Não há como. Quais são os efeitos colaterais que a gente vai vivenciar com a IA? A sucatização de alguns trabalhos. A sucatização é literalmente algo que tem valor hoje, amanhã, entre aspas, metaforicamente, vira sucata. A gente sabe que algumas atividades elas serão substituídas pela IA de uma forma muito rápida. Porque, mais uma vez, o sistema capitalista ele é imperdoável para algumas coisas e ele não tem muita clemência quando ele enxerga uma oportunidade de eficiência. Na minha percepção, e a gente estudando os impactos que outras tecnologias tiveram no passado, eu sou do time, vamos dizer assim, que olha o copo mais cheio. Eu acredito que a gente vai passar por um momento de muita transformação e, eventualmente, muita substituição daquilo que a IA entrega em relação ao capital humano. Só que do médio para o longo prazo a gente provavelmente vai ver um saldo muito mais positivo. Mais uma vez, não é uma opinião simplesmente leviana, é uma coisa que a gente viu no passado. A gente já observou fenômenos semelhantes desde a Revolução Industrial, desde a informatização e agora é mais uma onda que está acontecendo. Acho que se a gente for comparar com um setor que é tão grande quanto, o setor automotivo passou por algo simbólico nisso, né? A gente viu o fenômeno Ford. E o fenômeno Ford sucatizou uma série de ocupações que existiam antes dessa industrialização dos automóveis. O carroceiro, por exemplo. O carroceiro não teve mais função no momento onde você pôde democratizar o automóvel. Só que, em contrapartida, num primeiro momento onde
vimos um impacto muito forte para uma determinada ocupação. Do médio para o longo prazo, a gente sabe o quanto que a indústria automotiva hoje incorpora de ocupações, de trabalho, de riqueza, né, globalmente. Então aqui é muito semelhante. A IA ela tem uma característica muito semelhante a isso no sentido de ela ser um impacto muito forte para determinadas camadas, mas eventualmente o ganho global é muito maior. Tem até uma estatística, se você me permite, assim, o Banco Mundial ele fez um dos principais estudos com relação ao impacto na economia global promovidos pela IA generativa. A IA generativa é essa nova família de IAs que a gente começou a estar em contato com ela a partir de 2022, principalmente com a ferramenta ChatGPT. E são essas IAs que criam conteúdo, elas criam texto, elas criam áudio, criam imagens, que a gente agora vê por toda a internet, muito bem. E o Banco Mundial ele avaliou, é um estudo super extenso, bastante completo, eles avaliaram que nos próximos 10 anos, e isso foi feito em 2024, portanto nos próximos 9 agora, nós veremos um incremento global na economia total de 1,5%. 1,5% apenas de incremento na eficiência global em todas as esteiras produtivas. Só que o que parece muito pequeno, você fala, puxa, 1,5%, isso é equivalente a 7 trilhões de dólares sendo incorporados no PIB global nos próximos 9 anos agora. Para dar uma escala, né, para dar uma referência da grandeza disso, nós estamos literalmente falando do maior incremento antropomórfico que existe hoje dentre todos, ou seja, não há nenhum outro elemento humano que possa incorporar riqueza na economia global tal qual a IA. Então a gente realmente está vendo algo que tem potencial de transformar completamente tudo aquilo que a gente está fazendo. E é isso um pouco do que, particularmente, eu tenho abraçado essa causa de nós provocarmos nas empresas, na academia, nas discussões, enfim, diversos grupos civis, essa reflexão de que se tudo vai mudar, se a gente está vendo essa transformação, a única coisa que nós não devemos fazer é ficar parados. A inércia, nesse caso, ela pode custar muito caro. Então, a gente precisa acompanhar isso que está acontecendo, a gente precisa investigar e tem uma característica importante que a gente vai precisar revisitar tudo o que a gente já fez até hoje. Aquela coisa de eu sempre fiz dessa forma, eu diria que nunca houve na história um momento onde isso está tão em xeque. Os métodos operacionais, as formas de entrega, a forma como você vende, a forma como você estrutura, que você faz a sua operação acontecer, cada camada de cada empresa, de cada negócio, hoje está sendo revista. E a gente está vendo isso no mundo inteiro. Você tem feito palestras mundo afora, eu sei disso, palestras no Vale do Silício, Estados Unidos também. O que nós temos hoje já de praticidade de IA construída, embarcada no Brasil, difere em alguma coisa do que nós temos hoje no exterior? Vamos lá. Existem dois lados da IA. O lado de quem oferece, ou seja, quem desenvolve, e o lado de quem consome. O Brasil ele não é um país que tem um DNA para desenvolver inteligência artificial. A gente não tem uma infraestrutura computacional disponível para isso, a gente não tem as empresas que reúnem os talentos, o capital humano. Não é o nosso métier. Ainda que agora comecem algumas iniciativas de nós sermos aí um sítio para armazenar os servidores por conta da nossa matriz energética que é limpa, barata, acessível. Muito bem. Mas a gente está do lado do consumidor. Então, do lado de quem usufrui dessa tecnologia, o Brasil está muito bem posicionado. Nós somos um dos países que tem, inclusive, uma das maiores curvas de adoção para a IA dentre todos. O Brasil, a gente tem, por incrível que pareça, nós temos um ecossistema inovador. E talvez a inovação que nós vemos aqui no nosso ecossistema local de empresas, ele é um pouco provocado pelas adversidades que a gente enfrenta também. A necessidade é a mãe da inovação, já dizia Platão. Então, quando você precisa muito ser eficiente, você busca o que tiver que buscar. Então, o Brasil ele tem sim buscado a aplicação das IAs, e eu diria que de uma forma até muito interessante. A gente tem muitos cases aqui no Brasil, alguns até no agro, que já demonstram essa nossa aptidão de falar, poxa,
vamos rever como estamos fazendo as coisas, vamos entender quais são as aplicações diferentes. E um grande benefício, Ronaldo, é assim, hoje a gente já consegue utilizar a IA de uma forma acessível, a baixo custo. Algumas das ferramentas que hoje estão disponíveis, elas custam menos que uma pizza, ou seja, é algo completamente acessível. Você não está falando de algo que você vai ter que desenvolver para o seu negócio, você vai usar no seu negócio. Essa é a diferença. A IA, como eu disse no começo, ela se tornou um produto. Ela não é uma tecnologia que você precisa criar do zero no seu negócio. Você não vai treinar uma IA para a sua empresa, você não vai ter que desenvolver modelos para você. Existe hoje uma prateleira imensa de recursos e você vai poder usufruir disso de uma forma como um produto. Essa é a transformação que a gente viu, diria que principalmente depois de 2022. As empresas vão ter que criar um departamento de IA ou não? Olha, depende muito de como a empresa espera a aplicação disso. Mas o que já está acontecendo, já existem departamentos, já existem diretores de IA. Se você pega empresas que possuem estruturas dos C-level, né, os level C, você tem o CEO, você tem o CFO do financeiro, o CMO do marketing, o CTO de tecnologia, e hoje já existe até um cargo para isso, que é o CAIO, é o chefe de AI da organização. Isso é importante. A IA, e também é uma questão interessante a gente aprofundar, ela já furou a bolha de tecnologia. Eu sou de uma geração da IA pré tudo isso, esse hype, essa moda que a gente está vendo, e que eu só discutia IA com os meus colegas de tecnologia. Não era uma coisa que nós discutíamos com outras áreas, com outras pessoas de outros segmentos. E felizmente isso foi rompido. A IA não é mais um tema estritamente de tecnologia. Não fica mais só no departamento de TI. Por isso até que ela foi segmentada em muitas organizações e ela não é subordinada à área de tecnologia. Chega a ser até um falso cognato imaginar que a IA é algo que o TI da empresa desenvolve. Não, pelo contrário. Porque hoje você não tem mais nenhuma necessidade de ser, por exemplo, um programador, de ser um especialista em tecnologia para usufruir de tudo isso. Da mesma forma que você não precisa ser um programador para usar a internet. Você não precisa ser um eletricista para usar a eletricidade. O grau de especialidade que até então era necessário para você usar esses recursos, hoje já não existe. Não há mais barreira técnica. Então, sim, as organizações estão incorporando isso. Eu tenho acompanhado setores diversos que acabam tendo, assim como o agro também, um pouco da percepção de que são muito conservadores. Por exemplo, o setor da construção civil, o setor da indústria. E todos esses setores, o agro, a construção civil, o varejo físico principalmente, o que eles têm em comum é que todos eles são operações que ocorrem no mundo físico. Não são operações que ocorrem, o ato em si, né, o core business, não ocorre numa tela de computador, ele ocorre no campo, ele ocorre numa obra, enfim. Mas isso não é fator limitante para essas empresas usarem IA. Afinal de contas, o que todas elas também têm em comum é que todas são empresas, todas precisam vender, todas analisam dados, todas têm equipes, têm RH, têm financeiro, marketing. Essas áreas, esses departamentos, essas pessoas dentro desses negócios, hoje já estão sendo alavancados pela IA, sem dúvida nenhuma. O empresário Paulo Hermann, que foi diretor latino-americano da John Deere, empresa líder mundial de máquinas e implementos agrícolas, ele tem uma definição magistral sobre o momento que o agronegócio vive, o agro brasileiro. Ele fala assim, numa correlação com a Fórmula 1, ele falou assim, se você está imaginando que o agro brasileiro está na condição do carro de Fórmula 1 da última volta para chegar na bandeirada de chegada, você está redondamente enganado. Nós não estamos sequer na primeira volta de aquecimento dos pneus. Aí eu provoco você um pouco. Se o agronegócio está na volta de aquecimento dos pneus, a chegada da inteligência artificial faz com que nós possamos evoluir no agro, ao mesmo tempo que a própria inteligência artificial possa evoluir também globalmente?
Essa é uma boa analogia, assim. Se a gente for avaliar, primeiro, em que patamar que a IA está? Acho que esse é um ponto importante, porque ficamos com a sensação de que já atingimos o máximo da capacidade, porque a gente está vendo manifestações tão incríveis da IA que é muito fácil a gente acreditar que ela já atingiu um patamar supremo de inteligência. E já adianto que assim, não está nem perto. É que facilmente o ser humano ele é encantado com manifestações de algo que para nós era muito nosso. Se você vê uma máquina falando, se você vê ela escrevendo, se você vê ela produzindo uma imagem de uma forma super fiel, realista, a gente já a equipara à nossa própria inteligência, mas isso ainda não é verdade. Então eu diria que a IA também está na sua volta de apresentação. Também está esquentando os pneus. Desculpa. Junto com o agronegócio. Estamos andando juntos. Estamos juntos. O fato é, se separadamente eles estão nas suas voltas de apresentação com potencial de acelerar, juntos eles aceleram mais ainda. Esse é o fato. E que bom que o agro, que a gente enxerga ainda tanta oportunidade de ser impulsionado, ele está de forma compassada junto com a IA, que também agora vai ter a sua aceleração. Eu acho que seria muito mais difícil se essas coisas estivessem fora de compasso. Então acho que a gente está no momento mais oportuno, no momento ideal para incorporar a IA em tudo isso. Imagina que a IA ela não é uma forma de fazer, ela é uma alavanca sobre aquilo que você já faz. Não é que agora você muda o seu core business, você muda o seu cliente final, você muda a forma... Não, o que vai se acontecer é que determinados aspectos de cadeias produtivas vão ser transformados. Se você pegar a logística, que é um componente tão importante no agro, a gente vai ter inúmeros aspectos de eficiência para isso. Otimizações, formas de você tornar aquilo mais rápido, mais seguro, mais estável. Se você, como eu disse, pega a camada da pesquisa e desenvolvimento, se você avalia como aquilo vai ser melhor colocado ao mercado, quem atua com commodity sabe que você ser capaz de avaliar o momento ótimo de posição a mercado é determinante para uma safra inteira. É a diferença entre um resultado bom para um resultado ótimo. A IA é uma ótima ferramenta para isso. Então imagina que a gente está agora indo para uma direção, e aí pegando mais uma vez o seu exemplo, já que a gente está falando de motores que estão se juntando, eu gosto muito dessa filosofia de um modelo híbrido. É um modelo onde nós temos o humano e a máquina. Eu não acredito que somente a máquina vai entregar tudo o que é necessário para a gente ser otimizado. Só que também eu já não acho que a gente fazer da forma antiga, tradicional, somente baseado no nosso feeling, na nossa percepção, faça sentido no mundo de hoje. A sobreposição dessas duas coisas é o que vai impulsionar, né? A gente ser capaz de incorporar essas ferramentas, essas tecnologias no nosso dia a dia. Então, eu falo isso para todos os profissionais, desde o nível mais básico ao nível estratégico. Nós precisamos estar abertos a isso. A resistência à inovação não costuma ser duradoura e eficiente. A gente já viu isso no passado. Se tiver alguém até hoje resistindo à informatização, está batendo a cabeça contra a parede, não faz sentido. E com a IA a mesma coisa. A gente precisa estar aberto a isso. Acho que isso não quer dizer que devamos ser incautos, que a gente deva fazer as coisas de qualquer jeito, que a gente não tenha que estar alerta aos riscos, que a gente precise colocar a nossa operação à prova. Não é isso. Mas a gente precisa estar aberto. Essa inovação vai nos acompanhando. E a gente vai dando todas as voltas no circuito com ela. Perfeito. Uma questão que passou desapercebido, pelo menos da mídia e até da academia, foi uma das consequências boas, positivas, que a Covid nos trouxe. O enclausuramento que obrigou as famílias, os indivíduos, se recolherem em função da possibilidade de contágio da Covid, fez com que, principalmente os jovens que estavam na academia, aí não é a academia ajustando uma conduta,
Os jovens foram chamados de volta à sua origem, que são as fazendas, onde o conservadorismo predomina, onde porteira para dentro há uma eficiência que é reconhecida mundialmente, mas da porteira para fora ela não é reconhecida porque ela não chega a ser sequer constatada. Ponto. Essa volta dos jovens para dentro das fazendas, e aí eles vêm com toda a tecnologia embarcada, tablet, celular, continua questionando como é que está a Bolsa de Chicago, a Bolsa de Nova York, a Bolsa de Londres, o que está acontecendo no mundo. Isso fez com que a geração que está se despedindo do comando das fazendas ou das unidades produtoras do agronegócio tivesse uma nova gestão inovadora, que acompanha essa tecnologia toda de uma maneira completamente diferente do que os seus pais, avós, tios estavam acostumados a fazer isso. Que impacto você enxerga desse trabalho? Porque isso ficou. Mas que impacto esse trabalho, isso não facilitou também a própria chegada da inteligência artificial no agronegócio, embora incipiente ainda, e evidentemente que com esse início de ciclo de palestras que você começa a fazer em Ribeirão Preto, no próximo dia 4 de agosto, na sede do Sindicato Rural, aliás, é uma parceria com o presidente do Sindicato Rural, Paulinho Junqueira, ao qual nós agradecemos essa parceria. Isso é importante para que a gente possa ter uma real noção de saber se esse grau de dificuldade do novo, né? Porque quando o sujeito é o conservador, você acabou de citar, e o conservadorismo não é só na atividade do agronegócio, você falou do setor da construção, outros setores a gente sabe que é assim. Mas o fato dessa juventude ter ficado reclusa 2 anos, 3 anos, e trazendo para dentro das fazendas a tecnologia, o que isso pode fazer para facilitar a implantação definitiva de um projeto grande, mega projeto grande, da inteligência artificial, para fazer com que o Brasil possa aumentar ainda mais a sua relevância e o seu protagonismo no agronegócio? Primeiro, esse ponto que você comentou, Arnaldo, é interessante, né? Que é essa questão da sucessão. Um setor econômico ele pode ser entendido como maduro quando ele já passa ou passou por sucessões. Setores novos mal estão começando a evoluir e mais à frente terão suas sucessões. E o agro já é muito maduro. O agro já está passando por diversas sucessões, então a gente já tem visto, como você lembrou, acho que a pandemia foi um catalisador para isso, mas de toda forma a gente já estava vendo uma nova gestão. A gente já está vendo gerações, talvez até dos millennials e aí mais à frente os geração Z, ocupando a gestão desse setor, trazendo uma visão nova, trazendo uma nova interpretação, que eu acho que é bom. Isso é incrível, porque essas gerações mais novas, elas já nasceram com tudo isso presente. Sim. Elas já estão num patamar onde não há uma realidade onde isso não estava presente. E cada vez mais a gente tem visto, especialmente a IA, que mais uma vez nos últimos anos começou a estar presente no nosso dia a dia, sendo carregada, sendo embarcada no agro também por essa nova gestão. Então eu diria que assim, a gente está agora tendo a oportunidade de ver um novo grau de eficiência. A gente está falando de uma revolução que está para acontecer também no agro. Um outro aspecto importante, o agro ele é também alavancado pelos outros setores que estão à volta dele. Então, quando a gente vê que demais setores da economia também estão se alavancando, o agro vai se beneficiar disso. A gente está vendo questões que envolvem os novos combustíveis, a gente está vendo questões energéticas importantes, a gente está vendo como que todos os demais ecossistemas produtivos, isso no Brasil, mas no mundo inteiro, estão elevando os seus níveis, e que bom, a gente está sendo alavancado para todo lado. Então, acho que aqui, você comentou dos eventos que a gente vai promover, eu acho que estou bastante empolgado, bastante honrado em poder levar essa mensagem. Eu acho que isso é fundamental. A gente quer muito fomentar essa visão da inovação no agro. O agro é a locomotiva do país, portanto ela precisa estar muito eficiente.
ela precisa estar muito impulsionada e não há mais outra ferramenta, como eu disse aqui, que possa fazer isso melhor do que a IA. E não é só minha opinião, sou enviesado para isso, mas a gente tem visto isso como uma realidade. Então, estarmos atentos a tudo isso que está acontecendo e de uma forma prudente, porque a IA ela também precisa ser vista como algo que não pode ser incorporado de qualquer forma. Como ela tem um potencial transformador muito grande, ela também pode trazer riscos. Então eu vou dar alguns exemplos. Se nós pegarmos algumas referências de varejo, né? Você pega o Walmart nos Estados Unidos, uma grande corporação. No passado eles fizeram iniciativas de inteligência artificial que foram fracassos. E foram fracassos porque a forma como aquilo foi colocado na operação acabou enviesando para algo negativo. Então imagine que você pode usar uma IA para te ajudar no processo de seleção de profissionais, o que faz parte de qualquer empresa, de qualquer setor. Se você adota uma ferramenta que te ajuda a selecionar profissionais e ela, por acaso, tenha um viés na sua construção, na sua inteligência, agora todo o seu braço de recrutamento de pessoas estará enviesado por conta dessa tecnologia. Então isso é só um exemplo de como a IA ela pode sim ser algo que traz risco. Então essa sensibilização, essa provocação que a gente quer fazer junto ao agro, ela também tem essa missão. Ela precisa ser algo que estimule o setor a estar atento, a incorporar, a continuar inovando e não perder competitividade. A gente não quer que assim que essa corrida comece, ainda que nós ainda estejamos na volta de apresentação, mas assim que a bandeirada for dada, nós não queremos ficar com o freio de mão puxado. Nós queremos soltar o nosso freio de mão também. Só que ao mesmo tempo ela precisa ser feita com governança, com um processo de aculturamento adequado. A questão é que isso é novo para todo mundo. Isso é novo para o agro, isso é novo para os demais setores, isso é novo para mim, para quem já está inserido nesse setor. Estamos todos aprendendo agora a conviver com isso. A única forma que talvez exista de nós estarmos imunizados aos efeitos negativos e estarmos usufruindo dos benefícios é estar perto. A gente precisa criar alguns anticorpos, portanto estarmos com ela presente para poder adquirir certas barreiras, mas ao mesmo tempo a gente precisa começar a colocar isso para rodar. E fazendo uma analogia com o nosso público, que é o público produtor rural, eles sabem que tem que escolher a semente, preparar a terra, eles sabem que tem que ter informação de meteorologia, sabe o que acontece com o tempo, ele tem que semear, ele tem que cuidar, fazer o manejo da sua cultura, ele tem que se preparar para uma colheita, não é? Além da colheita, ele tem que se preocupar com toda uma logística de armazenamento, comercialização, ele tem que embarcar esse produto dele para os portos, não é? E ficar acompanhando também. Então, evidentemente, que essa analogia que você colocou agora, ela é perfeita e se faz muito respeito à atividade do produtor agrícola. Quando eu falo do produtor agrícola, é o produtor rural também, o pastoreio, né? Os produtores de carne, tudo isso realmente tem que ser planejado. E ficou muito claro para nós, eu tenho certeza que para o telespectador também, o impacto que essa tecnologia vem e que é fundamental nós estarmos alinhados e conectados e sabermos desde o começo, né, o que é, de que maneira a gente pode fazer, aonde nós não devemos seguir uma curva negativa, por exemplo, e ficarmos aí atentos à informação. A informação no sentido de cultura de uma tecnologia que está, como você colocou, de forma magistral, está disponível, globalmente sendo aplicada, e que com certeza vai fazer a grande diferença do agro, que se o agro pudesse ser colocado em camadas aí, nós começamos em década de 70 importando alimentos, década de 80, 90 preparando esse salto, década de 90 em diante, o salto dado, né? Nós crescemos em todos os níveis e não é um produto agrícola. Antigamente nós exportávamos basicamente o café e o açúcar
né? Hoje nós temos, dos 10 principais produtos de commodities mundiais, nós somos líderes absolutos em produção e exportação em 7. Né? Agora, chegou o momento de ter realmente a largada da Fórmula 1, como o Paulo Hermann diz, né? A largada, a bandeirada da largada, onde o agro, junto com a inteligência artificial, vão partir para essa prova aí. É uma prova que também não fica... É uma prova de um campeonato inteiro, né? Então, a analogia está feita. Eu fico muito agradecido à sua disponibilidade de conversar conosco, de trazer esses esclarecimentos. Você não deixa, vou lhe elogiar como professor, porque você tem uma clareza na linha de raciocínio, nos seus argumentos aí, e gostaria desde já que você fizesse então um convite, porque você vai estar conosco lá em Ribeirão Preto, dia 4 de agosto, sede do Sindicato Rural de Ribeirão Preto, vagas limitadas, você fizesse um convite para que o nosso telespectador pudesse conhecê-lo pessoalmente e compartilhar um pouco da sua experiência, dos seus conhecimentos. Muito bom. Primeiro, agradeço aqui pelo papo. Tenho certeza que a gente poderia ficar horas e horas. Com aqui. certeza. Assunto não faltaria. E estendo de fato um convite, né? Esse será um evento muito especial que nós estamos organizando com muito carinho, com a atenção, o carinho que esse setor merece. E a gente está trazendo de uma forma descomplicada, não é para trazer algo técnico, não é para trazer algo, de novo, para quem é de tecnologia, pelo contrário. Se você é um gestor, se você atua no agro, se você é fornecedor para esse segmento, eu tenho certeza que acho que esse é um conteúdo fundamental. A gente vai explorar desde as questões, como a gente estava falando aqui, mais conceituais do que a inteligência artificial tem sido hoje na sociedade como um todo, e não diferente para o agro, mas até as questões práticas, porque afinal de contas o resultado só vem quando a gente coloca em prática. Então a gente precisa entender como que isso vai ser aplicado no dia seguinte. Se o setor do agro realmente puder assimilar, incorporar a inteligência artificial, eu vou ter cumprido a minha missão, que é a gente promover resultado e sucesso para esse setor. Então, mais uma vez fica o convite e eu acho que vai ser incrível ter todos vocês lá, uma oportunidade ímpar de nós podermos discutir juntos, refletir, tirar dúvidas. Esse acho que é o grande propósito de todo esse circuito de eventos que a gente está promovendo. Essa discussão precisa estar na mesa. Então, serão muito bem-vindos. Você tem informações sobre o evento aqui embaixo na nossa tela, mostrando aí como fazer, o link de contato. E fica o convite, uma oportunidade incomum, né, de a gente poder ter uma pessoa com o gabarito do professor Magno Maciel, nos ensinando um pouquinho da inteligência artificial e do que representa essa alavanca para o futuro do agronegócio brasileiro.